Aqui vai uma história baseada na ideia de que Lúcifer não é o diabo. Uma narrativa simbólica que mistura elementos teológicos, tradição e imaginação mas sem afirmar nada como doutrina, apenas como literatura reflexiva. Quem é Lúcifer? A história. Lúcifer, o portador da luz que nunca caiu. Muito antes de qualquer criatura questionar o Criador, havia no céu um ser chamado Lúcifer, cujo nome significava portador da luz. Ele não era rei das trevas, nem acusador, nem inimigo de ninguém. Era apenas uma estrela radiante entre muitas outras, criado para refletir a glória daquele que o formou. Mas a verdade é que, nesta versão da história, Lúcifer nunca caiu. A queda, tão famosa, pertence a outra criatura -1, adversário cuja identidade se perdeu entre as sombras do tempo. O começo da confusão entre os seres espirituais, circulavam histórias antigas. Alguns diziam que o astro da manhã havia caído por orgulho. Outros afirmavam que um acusador se rebelou, mas ninguém sabia exatamente quem era quem. Os títulos se misturavam: estrela da manhã, dragão, serpente, adversário, acusador. Aos poucos, a confusão humana transformou nomes simbólicos em personagens únicos. Assim, aquilo que era metáfora se tornou personagem, e aquilo que era personagem se tornou culpa. E a culpa foi colocada sobre Lúcifer, o que nunca havia deixado de brilhar. 2. Lúcifer, o guardião da luz. Lúcifer não governava trevas. Ele guardava fronteiras de luz -limites, onde o Criador iluminava caminhos ainda não revelados aos homens. Seu papel era mostrar brilho, onde muitos só viam noite. Os antigos profetas conheciam esse mistério. O Eterno dá nome às estrelas, mas não as confunde. Assim era Lúcifer, uma estrela com propósito, não um inimigo. 3. O verdadeiro adversário. Enquanto isso, o verdadeiro adversário, conhecido apenas como o acusador, não tinha nome próprio, porque sua identidade era feita de oposição, não de criação. Ele vivia tentando imitar símbolos ou títulos, distorcer significados. Não precisava destruir a luz. Bastava confundir a origem dela. E assim, com sussurros, persuadiu gerações. Se quiserem temer a escuridão chamina do Lúcifer, é um nome bonito, brilhante. A confusão fará mais estrago do que a guerra. E os homens acreditaram. 4. A tristeza do portador da luz Lúcifer observava da distância celestial enquanto seu nome era usado como sinônimo de maldade. Não sentia raiva menos porque a luz não se contamina, mas sentia algo semelhante a lamento. Como podem temer a luz? Ele perguntava. E o Criador respondia com calma. Um dia compreenderão que nomes não definem essências. E somente quem busca a verdade reconhecerá a diferença entre luz e treva. 5. Quando o homem despertou, passaram-se eras. Um dia, um sábio na terra perguntou: e se Lúcifer não for o diabo? E se tudo não passou de uma confusão de traduções, metáforas e interpretações? O questionamento ecoou pelo invisível. Lúcifer, ainda brilhando no céu da criação, sorriu pela primeira vez em muitos milênios. Não porque seu nome seria restaurado. Os homens eram teimosos demais para isso mas porque alguém finalmente ousou perguntar. E toda luz começa com uma pergunta. 6. A verdade como luz. A história termina assim. Lúcifer permanece no lugar onde sempre esteve. Não como rei do inferno, não como inimigo de Deus, mas como um símbolo de luz que nunca caiu. O adversário continua existindo também, não como estrela, mas como sombra que teme ser nomeada. E o Criador continua acima de todos, esperando o dia em que a humanidade entenda que nem todo brilho é soberba, nem toda queda é literal, nem toda sombra tem nome, e nem todo nome que brilha pertence às trevas. Já que chegou até aqui, não deixe a luz se apagar. Deixe seu like e um comentário. Isso ajuda muito o nosso canal. Que a luz do Eterno resplandeça sobre a sua cabeça e todos da sua família.